programa Psicologia e Saúde. Você em Foco. Apresentação, Naira Ávila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente estar fazendo mais um programa Psicologia e Saúde, Você em Foco. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem perguntando: e aí, não vai ter mais programa e tal? Você sumiu? Mas aconteceram alguns imprevistos nessas 2 últimas semanas, né, Dari? Aí não deu pra gente fazer o programa, mas estamos de volta. E hoje a gente vai estar falando sobre distúrbios alimentares. Quem nunca ouviu falar? Quem não conhece algum distúrbio alimentar? Talvez você já até teve ou tem algum distúrbio alimentar e não sabe. Então, hoje eu vou estar explicando sobre alguns distúrbios alimentares, uns mais conhecidos, falando também de alguns que são menos conhecidos, mas que existem, tá bom? E vou estar explicando para vocês como tratar e como diagnosticar esse problema. Muito bem. Distúrbio alimentar. O que é um distúrbio alimentar? Né? O distúrbio alimentar ele é caracterizado por hábitos alimentares, né? que podem causar danos à saúde. Ou seja, né? Pode ser tanto uma redução extrema de alimentação quanto um excesso de alimentação. Então, isso é um distúrbio alimentar. São condições, né? São hábitos alimentares que podem causar danos à saúde física da pessoa, e não só física, quanto psicológica também. Isso são distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares, eles são comuns na fase da adolescência e no início da fase adulta. Mas não quer dizer que apenas adolescentes e pessoas nesse princípio da fase adulta, mais ou menos de 18 a 24 anos, 25 anos, que podem desenvolver, né, um distúrbio alimentar. Ele é mais comum nessas fases, mas também é possível perceber em outras fases. Também tem relatos em outras fases, só que não é tão comum como na adolescência e no início dessa fase adulta. Ele está relacionado a uma série de consequências psicológicas, tá? Então, distúrbios alimentares eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas. Algumas delas, né, as mais comuns são ansiedade e pressões para o chamado corpo perfeito. A gente vive numa era hoje onde se fala muito no mundo fitness. Todo mundo é muito saudável, todo mundo com uma alimentação muito regrada, muito exercício físico e tudo mais. Só que nem todo mundo consegue conquistar esse corpo perfeito, esse corpo desejado, esse corpo tão sonhado. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam desenvolvendo algum distúrbio alimentar por conta dessa cobrança por um corpo perfeito. Não só da própria pessoa para ela mesma, né? Não eu mesmo não apenas só eu me cobrando, mas também das outras pessoas me cobrarem para que eu tenha esse corpo perfeito, para que eu tenha o peso adequado, dentre tantas outras coisas. Então, isso vai causando um sofrimento psíquico e pode causar ansiedade, pode causar depressão, dentre tantas outras coisas que podem ser desenvolvidas, que podem levar a desenvolver um distúrbio alimentar. De acordo com uma pesquisa realizada, mais ou menos 1% da população mundial tem algum tipo de distúrbio alimentar. Isso equivale a 70 milhões de pessoas. É uma grande quantidade. Se olhando 1%, parece ser muito pouco, né? Mas quando você vai colocar de acordo com a quantidade de pessoas que existem no mundo, 70 milhões de pessoas é muita gente com transtorno alimentar, né? Com distúrbio alimentar, e às vezes essas pessoas nem sabem. Isso aqui são os que foram diagnosticados, que foram contados. Fora aqueles que têm e que ainda não sabem que possuem algum distúrbio alimentar. Então, eu quero te pedir para você ficar muito atento a tudo que a gente vai falar aqui, porque talvez você tenha e você não sabe. Ou talvez você conhece alguém que tem e essa pessoa também não sabe que ela tem. Então, eu vou falar quais são os sintomas de acordo com cada distúrbio, e você vai começar a pensar tanto na sua vida quanto na vida de alguém que está muito próximo a você, porque talvez tenha alguém que tem esse problema e que não sabe que você pode estar ajudando ele a buscar ajuda, né?
os distúrbios alimentares é o mais comum, é muito mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Porém, atualmente, em pesquisas feitas atualmente, houve um aumento muito grande no público masculino também. No Reino Unido foi feita uma pesquisa, né, sobre distúrbios alimentares e perceberam nessa pesquisa que teve um aumento de 67% de distúrbios alimentares em homens, né, entre 26 e 40 anos de idade, que já está fora do início da fase adulta, né, já está realmente na fase adulta. Então, sai um pouco daquilo que, quando diz que é desenvolvido na adolescência e no início da fase adulta. Então, por isso que é possível se desenvolver em qualquer idade, mas tem mais probabilidade de acontecer durante a adolescência e início da fase adulta. Mas no Reino Unido, eles chegaram à conclusão de que 67% a mais, né, de casos começaram a ocorrer, né, aumentou no público masculino entre 26 e 40 anos de idade. E o estudo, ele também mostrou que grande parte desses transtornos, né, desses distúrbios alimentares, eles estão ligados às redes sociais, que é um tema que a gente vai falar futuramente, né, sobre a questão do vício em jogos, em redes sociais e tudo mais. A gente vai estar falando sobre isso. E esse tema, ele vem, como que fala, fazer uma introdução também a um próximo tema que nós vamos estar falando. Acho que todos os temas que nós temos falado ultimamente, eles estão sendo ligados um ao outro, porque de uma forma direta ou indiretamente, eles estão ligados, né? E acaba um intercedendo o outro, ou às vezes complementando o outro que já foi falado. Então, nós vamos estar falando sobre isso, né? E aí, esse tema sobre os distúrbios alimentares veio trazer que o aumento, as pesquisas mostram, né, que o aumento de distúrbios alimentares em homens pode estar sendo diretamente ligado ao uso das redes sociais. Olha só que interessante, né? Por que será? Qual é o problema? Nós vamos falar isso futuramente nos próximos programas, mas você pode ficar atento e estar participando também com a gente. O que pode causar, né, um transtorno alimentar? Você sabe, Dari, o que pode causar um transtorno alimentar? Quais são os hábitos que a gente pode ter que pode causar algum tipo de transtorno alimentar? Sim, são muitos, né? Temos a busca do corpo perfeito, que é o principal. Enfim, são vários, né, fatores, né, que possam causar os transtornos alimentares, né? Sim, eu acho. O principal aí, hoje, é a busca talvez do corpo perfeito, enfim, Isso. Aí são vários, né? É interessante essa questão da busca do corpo perfeito, porque há alguns anos atrás, né, era considerado saudável um corpo mais cheinho, uma pessoa mais gordinha, né? Era considerado saudável. De um tempo para cá, modificou. As pessoas mais magras eram consideradas mais bonitas, mais saudáveis. E agora, as pessoas mais fitness, né? Mais musculosas, mais que tem um corpo sarado, como se diz, que são consideradas com corpo aceitável pela população e consideradas saudáveis. Só que aí nós vamos descobrir hoje que nem todas as pessoas que são fitness são realmente saudáveis. Assim como nem todos nós que não somos fitness também, né? Ou às vezes que somos um pouquinho gordinhos ou magros demais, também não somos totalmente saudáveis. Então nós vamos entender esse mundo que está aí em volta dos distúrbios alimentares, na verdade os distúrbios alimentares que está em volta do nosso mundo, né? Que está fazendo parte agora da nossa vida. Eu só queria, ainda introduzindo o programa, que o corpo saudável, que é o tema de hoje, não é talvez por ser um corpo mais cheinho ou um corpo menos cheio. Então, o corpo saudável, ele pode ser uma pessoa que talvez ela seja magra, seja um pouquinho mais gordinha e possa ter um corpo saudável. Só que, na mentalidade hoje, né, na nossa, digamos assim, na cultura, no modelo de hoje, corpo saudável
quem tem, né, um corpo todo musculoso, então, e não é por aí a coisa, né? É isso aí. Vamos lá. E é isso que nós vamos entender também, que às vezes não é porque você tá gordinho que você não é saudável. Não é porque você é magro também que você não é saudável. E não é porque você é musculoso, né, fitness, que você também não é saudável. Mas também vamos entender que às vezes você tendo um corpo dessa forma, você também pode não ser saudável como demonstra ser. Então é isso que nós vamos estar explicando aqui. Então, o que pode causar um transtorno alimentar, né? Quais os sintomas que podem te levar a perceber que existe um transtorno alimentar em você ou em alguém próximo de você? Pessoas com depressão, com ansiedade e toque, elas estão mais propensas a desenvolver um distúrbio alimentar. Olha só que interessante, né? Então, se você é muito ansioso, se você é uma pessoa que sofre de depressão, que tem o transtorno obsessivo compulsivo, que nós já falamos anteriormente, todos esses temas, né? Você tem mais probabilidade de desenvolver um distúrbio alimentar, né? Então, é muito importante você estar mais atento ainda nessa questão da alimentação, porque ela pode se desenvolver, ou talvez pode já estar sendo desenvolvida, ou já ter se desenvolvido e você não percebeu ainda. Então, fique atento para que você consiga diagnosticar isso e buscar ajuda o quanto antes. Os fatores de risco, né, de um transtorno alimentar são o culto ao corpo, que é a busca do corpo perfeito, né? Existem vários artigos falando sobre o culto ao corpo e como esse culto ao corpo ele vai sendo modificado ao longo do tempo, como eu disse há algum tempo atrás. Quanto mais gordinha a pessoa era, mais saudável ela era considerada. Depois, quanto mais magro, mais saudável. Agora, quanto mais musculoso, mais saudável. E vamos ver o que vai vir depois disso, né? O que vai ser o próximo tema. Então, o culto ao corpo, ele é algo muito presente, não só agora, mas durante toda a história da humanidade, eu acho. Então, os fatores de risco para um transtorno alimentar seria o culto ao corpo, os maus hábitos alimentares, porque tem muitas pessoas que não conseguem se alimentar corretamente ou acham que está se alimentando corretamente, mas na verdade não está. Distorção da imagem corporal, né? Se vê extremamente gordo quando você na verdade está muito magro, ou se vê extremamente magro quando na verdade você está gordo, né? Tem várias formas de ter essa distorção da imagem corporal. Baixa autoestima, sentimentos de culpa, questões hormonais. Gente, importante falar, sentimentos de culpa, ele está relacionado tanto à questão de ficar sem se alimentar, quanto à questão de se alimentar em excesso, tá bom? Questões hormonais, distúrbios emocionais. Então, esses são as principais questões, né? Os fatores que podem causar um distúrbio alimentar. Então, vou repetir: culto ao corpo, maus hábitos alimentares, distorção da imagem corporal, baixa autoestima, sentimentos de culpa, questões hormonais e distúrbios emocionais. E os tipos de distúrbios alimentares que existem, você conhece algum, Dari? Distúrbio alimentar? Conheço alguns, mas deixa que você deixa mais, você daria então, mais... temos os mais comuns, né? Como eu disse no início, a gente tem alguns mais comuns e temos alguns que não são tão conhecidos, mas que estão presentes. E quando eu começar a explicar o que cada um você vai lembrar. Poxa, já ouvi falar, mas com outro nome, tá? Então, eu também, na hora que eu tava estudando, eu fiquei assim, peraí, eu não conheço. Aí depois eu fui ler, né, o que significava esse distúrbio. Aí eu vi, não, peraí, eu conheço sim. Mas só que a gente ouve com outro nome, principalmente no interior. Então, os tipos de distúrbio alimentares: anorexia nervosa, bulimia nervosa, que são os mais comuns, os mais conhecidos: anorexia, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, que seria o comer compulsivo. Aquela pessoa que se alimenta, e quando você pensa assim, nossa, já não cabe mais nada, ele se alimenta mais. Então, ele come em grande excesso e às vezes passa mal por isso, né? Tem pessoas que acabam passando mal porque comem demais, e já tem pessoas que não passam mal e ingerem todo aquele alimento realmente. E dos menos conhecidos, que é ortorexia, hipergrafia, síndrome de Pica, transtorno da compulsão alimentar periódica e vigorexia. E aí eu vou falar sobre cada um deles.
Um dos mais conhecidos, que é a anorexia nervosa, que seria... Anorexia nervosa são os pacientes que se autoavaliam com excesso de peso. Eles se olham e se veem muito gordos, quando na verdade eles estão extremamente magros. É essa distorção da imagem. É como se eu me olhasse no espelho e visse que eu estou muito acima do peso que eu realmente estou. Quando na verdade quem me olha vê que eu estou extremamente magra. Mas na minha percepção, eu tenho um corpo enorme, sendo que esse corpo não é essa imagem não é a imagem que eu realmente tenho. Então, um exemplo, né? É como se toda vez que eu olhasse no espelho, eu me visse muito gorda, quando na verdade estou extremamente magra. Então, é como se eu visse o oposto da realidade. As pessoas com anorexia nervosa, elas fazem exercícios físicos em excesso, tá? Fazem uso indevido de laxantes, diurético, entre outros, que são coisas que fazem parte da rotina de pessoas com anorexia nervosa. Ela tenta fazer tudo para jogar aquela gordura que ela imagina ter para fora. Então, fazendo muito exercício, ingerindo laxantes, diuréticos e tantas outras formas, seria algo que ela encontra para poder diminuir aquele peso que ela imagina ter, né? Os sintomas da anorexia nervosa são, né, primeiro que a gente percebe na pessoa que tem anorexia nervosa, peso corporal extremamente baixo. Essa pessoa ela tem uma perda de massa e de gordura muito grande, porque ela não consegue ingerir alimentos. Quando consegue ingerir, é muito pouco, né, pouquíssimos mesmo, e também não ingere líquidos, porque ela tem medo de engordar, porque ela já acha que ela está extremamente gorda, né? De ter medo de estar ingerindo alimentos e engordar mais do que ela está vendo que está na cabeça dela, ela está gorda, né? Falta de vontade em manter um peso normal e saudável. Preocupação em não ganhar peso, então ela tem uma preocupação muito grande em não ganhar peso, por isso que ela faz esses exercícios em excesso, por isso que ela não se alimenta e por isso que ela também evita de ingerir líquidos, né? A distorção da imagem corporal, como eu já disse, a questão da pessoa se olhar no espelho e se ver muito além do peso que ela realmente está. Inibição do ciclo menstrual, por falta da questão de nutrientes e tal, de tudo que o corpo precisa. Às vezes a mulher, né, porque como é mais comum em mulheres, ela não consegue menstruar, ou às vezes ela tenta tomar algum tipo de medicamento que não vai permitir que ela menstrue. Até porque nós mulheres sabemos que o período menstrual é um período que a gente fica inchada, que a gente sente desconforto e tal. Então, a pessoa também procura evitar para não sentir esse inchaço, a barriga ficar com aquela sensação de estar maior e tudo mais. Então, para evitar tudo isso, às vezes a pessoa procura formas de não ter mais o ciclo menstrual, né? Gastrite, descamação e pele seca, né? Por causa da desidratação, porque a pessoa não ingere líquidos, ela começa a ficar com a pele muito ressecada e essa pele começa a descamar, fica uma pele parecendo de algum animal, não de uma pessoa. Hipotermia e anemia, por causa da falta de alimentação, né? E da falta de gordura, e aí a pessoa pode ter hipotermia e a anemia por causa da falta de nutrientes necessários para manter o organismo em um bom estado. O tratamento para anorexia nervosa é hidratar o organismo. O primeiro passo seria hidratar esse organismo, porque esse organismo precisa, né, ser hidratado para voltar a ter uma vida saudável, para começar a ter uma vida saudável novamente. Ter assistência psicológica, porque é um transtorno muito agressivo também psicologicamente, porque a pessoa ela tem uma visão distorcida de si mesma e essa imagem distorcida que ela tem pode levar ela a atos absurdos, como já foi citado alguns, né, que ela pode fazer, e dentre muitos outros, para tentar não ganhar peso, porque ela se vê realmente com uma grande quantidade de peso, sendo que ela não tem nem o que era aceitável para a massa corporal dela, né?
Além da assistência psicológica, tem que ter assistência com o nutricionista, né? Assistência nutricional, porque o nutricionista vai orientar essa pessoa como deve ser essa alimentação, quais tipos de alimento que ela pode ingerir, coisas que serão saudáveis para ela e que a ajudarão a manter uma dieta saudável. E também é necessário o uso de tratamento medicamentoso. Então, o médico também vai ter que entrar nessa questão desse tratamento, porque essa pessoa ela vai precisar de medicamentos porque ela não está bem psicologicamente. Então, além de tratar com psicólogo, possivelmente ela vai ter que tratar com um psiquiatra, porque ele vai medicá-la para que essa ansiedade, essa culpa e tudo mais que ela sente possa ser tratado também com medicamento para facilitar a ajuda psicológica que essa pessoa vai ter, né? E a participação, que é muito importante, da família e dos amigos que estão muito próximos dessa pessoa, porque ela precisa de sentir um apoio, ela precisa de ter esse apoio para ela conseguir sair desse lugar ao qual ela se encontra. O segundo, também muito conhecido, é a bulimia nervosa ou bulimia, né? Que as pessoas ouvem muito, conhecem muitas pessoas que fazem. Eu tenho alguns pacientes que têm esse distúrbio alimentar. Alguns estão começando agora, mas eu já consegui perceber, porque a pessoa conseguiu me contar, né, o que ela estava fazendo. Então, foi possível diagnosticar um início de bulimia. Mas já tem aquelas pessoas que chegam e depois de muito tempo que elas vão falar. A bulimia nervosa, na bulimia nervosa, né, as pessoas comem em grande quantidade. Não é igual a anorexia, que a pessoa fica sem comer. Ela come bastante, né? Porém, ela busca formas de se desfazer desse alimento, para não ter o ganho de peso que é consequente, né? Elas buscam formas de não ganhar esse peso, né? Forçando o vômito, com o uso exagerado de laxantes e diuréticos, com jejum e exercícios físicos em excesso, né? Que são são coisas que fazem parte da rotina de pessoas que têm bulimia nervosa. Então, a questão do exercício físico em excesso e do jejum também em excesso, a gente vê muito algumas pessoas fazerem isso e dizem que faz parte da vida saudável deles. Mas aí você estudando a bulimia, você vê que não, que pode ser um início de bulimia, a pessoa não sabe. E a questão também de provocar o próprio vômito, né? Provocar vômito para poder jogar aquele alimento para fora, para não ter um ganho de peso, porque ela sabe que a quantidade de alimentos que ela ingeriu foi acima do que deveria ser ingerido, então ela precisa de colocar aquilo para fora. Esses comportamentos, eles são comportamentos que podem ocorrer em qualquer lugar e por várias vezes durante a semana. Então, essa questão de provocar vômitos, de tomar laxantes, diuréticos, de fazer jejum em muitas horas ou exercícios com muita frequência, podem ocorrer durante o dia todo, às vezes durante toda a semana, né? Apesar da pessoa se alimentar, ela tenta castigar o corpo de uma forma que ela vá colocar aquele alimento e aquela gordura introduzida para fora, né? E o que diferencia a anorexia e a bulimia é que na bulimia os pacientes conseguem preservar o peso considerado saudável pelo índice de massa corporal. Por quê? Ela ingere o alimento, mas como ela consegue jogar aquilo para fora, colocar aquilo para fora, ela não ganha peso e também não tem a perda de peso. Geralmente ela mantém o peso adequado para a idade e tamanho que ela apresenta. Pessoas bulímicas, elas sentem vergonha e desprezo de seus atos. Então, como eu disse, às vezes tem pessoas que estão fazendo tratamento psicológico, mas que não têm coragem também de falar que elas têm bulimia, né? Ou que ela provoca o próprio vômito ou tantas outras coisas. Porque ela sente vergonha, né, do que ela faz e ela sente desprazer. Então, não é algo prazeroso para ela de ser feito, mas ela acaba fazendo. Por isso, a execução das práticas são feitas em segredo. Então, a pessoa, quando ela tem bulimia, ela vai tentar de todas as formas esconder o que ela faz para poder devolver esse alimento que ela percebe que vai fazer mal para ela, ou que ela imagina que vai fazer mal para ela. Os sintomas, né?
da bulimia: dor de garganta, problema nas glândulas salivares, como inchaço na região do pescoço e da mandíbula, por causa da questão do vômito, né? A pessoa acaba sentindo muita dor nessa região. Erosão dos esmaltes dentários devido ao ácido do estômago também, né, em decorrência dos vômitos. Então, toda essa primeira parte em decorrência do vômito forçado, que pode causar tudo isso, que é os problemas, dor de garganta, problema nas glândulas salivares e erosão dos esmaltes, né, dentários. Descomodidade intestinal e irritação devido ao abuso de laxantes, desidratação grave de purga de fluidos, desequilíbrio de eletrólitos, que são os níveis muito altos ou muito baixos de sódio, cálcio, potássio, entre outros, que são muito importantes para o nosso organismo, sangramento retal, quando utilizado laxantes, e na verdade quando a pessoa utiliza o laxante, ela utiliza ele em grande quantidade, ela não utiliza uma vez ou outra, ela utiliza sempre, então isso pode causar o sangramento retal. O tratamento para a bulimia, ele consiste na participação familiar, para que o paciente perceba também que não está sozinho, né, que ele tem um apoio para conseguir lidar com esse problema e superar este problema, e os especialistas indicados, assim como na anorexia, são psicólogo, psiquiatra e nutricionista, além de terapias individuais e em grupo ou terapia familiar. O interessante da terapia em grupo é porque essa pessoa ela vai ser inserida num grupo que tem o mesmo problema que ela, e ela vai começar a ouvir de outras pessoas como essas pessoas passaram por esse problema e como elas estão tentando superar esse problema, como já superaram. E isso vai mostrar para essa pessoa que ela não é a única e que é possível sim se curar da bulimia. Então é muito interessante. E em muitos casos tem também grupos terapêuticos para a família poder entender o processo e aprender a lidar com a situação, né, de uma forma saudável, de ajudar essa pessoa de uma forma saudável, sem julgar, sem criticar, mas sim em apoiar e acolher essa pessoa que tanto precisa desse apoio familiar. O outro transtorno também muito conhecido é o transtorno de compulsão alimentar, ou comer compulsivo, né? A compulsão é um dos distúrbios alimentares mais comuns, tá, gente? Por ser visto em pessoas que perdem o controle sobre o consumo de alimentos. Ao contrário da anorexia e da bulimia, pessoas com compulsão alimentar após se alimentarem, não seguem comportamentos compensatórios, como os exercícios físicos, o jejum ou a necessidade de provocar o próprio vômito, tomar laxante, dentre tantas outras coisas. É comum os pacientes terem sobrepeso ou obesidade. Na verdade, eu acho que não é comum, eu acho que todos, ou a grande maioria deles, tem um sobrepeso, né, ou uma obesidade, e não percebem que eles estão chegando a um peso tão elevado, porque o comer para eles é muito importante. Então eles comem com muito excesso, eles comem e continuam comendo e não conseguem parar. Por quê? Porque para eles é como se eles não sentissem saciedade. Então isso é causado também por uma ansiedade, por uma culpa muito grande. Culpa de não ter o corpo perfeito em alguns casos, mas às vezes culpa por ter perdido a família, por não conseguir fazer aquilo que era esperado por ele, e dentre tantas outras coisas. Então a pessoa começa a descontar isso na alimentação e acaba comendo em excesso e engordando muito e ficando obesas, né? São pessoas com maiores riscos, tá, gente, de desencadear doenças cardiovasculares, então, ou seja, doenças do coração, e pressão arterial elevada. Então, pessoas que têm o transtorno da questão de comer em excesso, né, do consumo de alimentos, da obsessividade do consumo de alimentos, elas têm mais facilidade de ter doenças cardiovasculares e pressão arterial elevada. Os sentimentos de culpa, vergonha e angústia são elementos que podem levar ao comer compulsivo, como eu já disse. E o tratamento é muito importante conseguir fazer um diagnóstico precoce. Então, é muito importante, né? Seria muito bom se a gente conseguisse. Mas a grande maioria não consegue. Então, isso nem sempre acontece, na verdade. Os profissionais responsáveis pelo tratamento, né,
do comer compulsivo, né, são médico clínico, psicólogo e nutricionistas. São os mais indicados como recursos terapêuticos, tá? Também sendo muito importante o apoio e ajuda familiar, porque em muitos desses casos a pessoa, ela engorda tanto que ela precisa passar por um processo cirúrgico, de cirurgia bariátrica, para ela conseguir diminuir esse peso, mas para ela fazer isso, ela precisa de todo esse acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, com médicos e tudo mais. Além de precisar fazer exercício físico e ter uma grande reeducação alimentar. E aí, nós vamos entrar agora nos distúrbios menos conhecidos, que são muito mais os menos conhecidos, tem muito mais distúrbios menos conhecidos do que os mais conhecidos. São menos conhecidos, mas estão presentes e às vezes você tem e você também não sabe, que é a hipergrafia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, mas aí eu fui estudar sobre, eu achei muito interessante o que é trago. Hipergrafia deriva de um transtorno mental, onde o paciente sofre de problemas traumáticos que enfrentou em algum momento da vida. Então, pessoas que já passaram, né, pela perda, pelo luto de alguém muito querido, ou perderam algo muito importante como bens materiais, sofreram algum acidente muito sério, então elas podem ter esse transtorno, esse distúrbio alimentar, que é a hipergrafia. Os sintomas são ganho de peso rápido, ansiedade em excesso, sintomas depressivos, sentimentos de culpa e inibição do convívio social. Essa pessoa, ela vai evitar ter convívio com outras pessoas, ela vai ganhar peso rapidamente, né? Ela vai ter uma ansiedade muito grande, sintomas depressivos e sentimentos de culpa. Ela se culpa por algo que às vezes ela não tem culpa e ela sente necessidade de acreditar que ela tem essa culpa. E aí acaba desenvolvendo a hipergrafia. O transtorno é feito por médico clínico, psicólogo, nutricionista e medicamentos, porque como tem esse sofrimento psíquico, né, esse transtorno mental acontecendo aí, então por isso que também precisa desse tratamento medicamentoso. E a hipergrafia, ela tem cura, assim como os outros transtornos também. Ortorexia nervosa, ela está relacionada com a obsessão por alimentos saudáveis. Você conhece alguém que tem obsessão por comer só coisas saudáveis, apenas coisas saudáveis? Sim. Pois é, eu também conheço, eu não sabia que isso poderia ser um transtorno, então hoje não, né? Eu descobri estudando sobre isso e eu trouxe para vocês. Mas ela come alimentos saudáveis de forma exagerada. Então, são coisas saudáveis e nutritivas de forma totalmente exagerada. Por não ser muito conhecida, pessoas podem ter a ortorexia sem saber. Se você tem algum dos sintomas, procure um especialista o mais rápido possível. Os sintomas são não ingerir a pessoa não ingere alimentos com sal, açúcar ou gordura. Ela evita todo esse tipo de alimento porque isso na cabeça dela vai fazer com que ela engorde. Então, ela não come esse tipo de alimentos. E isso pode causar, né, o que pode provocar a exclusão de alimentos que são ricos em gorduras boas para o organismo. Porque todo alimento que a gente come tem gorduras boas, tem gorduras ruins. E tem alguns que são essenciais para o nosso organismo. E a pessoa, ela deixa de ingerir esses alimentos porque na cabeça dela aquilo não faz bem para o organismo dela. Quando comem algo fora do planejado, tem um sentimento de culpa. Então, por exemplo, eu não como nada com açúcar, mas aí eu vou no aniversário e resolvo comer um brigadeiro. E aí eu começo a sentir aquele sentimento de culpa, eu começo a ter muita culpa por aquilo. E aí, né, ela sente sentimento de culpa. Em alguns casos, levando-os à depressão. A pessoa tem esse sentimento de culpa com tanta profundidade que ela acaba se tornando depressiva, às vezes por conta de um brigadeiro que ela comeu. Preferem não buscar ajuda de nutricionista. Então, esse tipo de pessoa, ela mesma faz a sua dieta, ela não busca ajuda profissional para isso, que seria de um nutricionista, porque ele é o responsável de cuidar da alimentação, né, da alimentação humana. E de orientar como tem que ser essa alimentação, a perda de peso excessivo, a dieta restritiva
tá? E não come coisas que não foram preparadas em casa. Então, são aquele tipo de pessoas também que tudo que ele vai comer precisa ser preparado em casa. E ela também tem um isolamento social. Às vezes ela se isola não porque ela não quer viver em sociedade, mas porque ela não consegue conviver com as outras pessoas comendo da forma que comem. Então, não porque ela sente vontade de comer daquela forma, mas porque para ela é abominável aquilo, como se fosse abominável, não é aceitável. Então, ela prefere deixar de ter esse convívio social para não ter que criticar as outras pessoas também por essa alimentação que elas têm. O tratamento para a ortorexia nervosa porque é um transtorno que parece inofensivo, porém a ortorexia ela precisa de tratamento médico, psicológico e nutricional também, porque parece inofensivo, mas ele é muito agressivo, principalmente psicologicamente. Então precisa de tratamento. Então, se você tem algum desses sintomas ou tem todos esses sintomas, busque ajuda o quanto antes de um médico, de um nutricionista ou de um psicólogo, que eles vão te orientar da melhor forma possível. O outro distúrbio menos conhecido é a alotriofagia ou síndrome de Pica. Já ouviu falar sobre síndrome de Pica, Dari? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, a síndrome de Pica, eu achei muito interessante, porque na roça, aqui no interior, a gente tem mania de falar assim, essa pessoa só pode estar com verme, porque olha o que ela quer comer. E é muito interessante porque isso é muito comum e a gente às vezes não sabe o nome real. Então, quando você vê alguém com esses sintomas, você vai saber que isso é síndrome de Pica, que é a pessoa que come substâncias, né, consome substâncias não nutritivas, como tijolo, batom, carvão, entre outras coisas. Barro, tem pessoas que sentem desejo de comer barro. Eu lembro uma prima minha que ficou grávida uma vez, que o desejo dela, a vontade dela era comer tijolo, né, lajota, e comer barro branco, aquele que as pessoas usam para passar no fogão a lenha. Só aproveitando a oportunidade, há muitas palavras, claro, aqui no Brasil, que em Portugal são considerados palavrões. Há palavras em Portugal simples, que para nós do Brasil são consideradas palavrões. Mas dentro do assunto, eu tenho um tio que, segundo informações, ele comia muito barro. Ele tinha vamos dizer assim, a mania ou o desejo de comer barro. Aí até o meu avô, naquelas épocas, né, muito antiga, acabou ensinando ele a fumar, que seria outra coisa também, né? Totalmente errada. Foi o único tio da família que fumava, para ele parar de comer barro. Mas já vi também casos de mulher grávida que tem desejo de comer terra de formiga. Isso aí. Então... São coisas que não são comestíveis. O desejo por coisas que não são comestíveis. Um exemplo... Vamos supor, comer borracha. Já vi muito isso na escola, crianças comendo... colegas de sala comendo borracha. E aí, não pode, não é comestível, mas a pessoa comia e falava que era gostoso. Ele comia porque gostava de comer. E aí, o que a gente podia fazer? E aí, eu lendo sobre essa síndrome de Pica, aí eu falei, olha só, então, o que a gente sempre ouviu falar que poderia ser vermes, na verdade Sim. é uma síndrome, um distúrbio alimentar, que pode ser tanto caracterizado como alotriofagia ou síndrome de Pica, que é o consumo de substâncias não nutritivas, né? Como tijolo, batom, carvão, terra de formiga, barro branco, dentre tantas outras coisas. O desejo por esses elementos é caracterizado por transtorno mental, sendo comum em grávidas e crianças. Então, é muito comum grávidas, como eu disse, eu tive uma prima que teve esse tipo de desejo e tal, mas depois da gravidez passou, mas ela falou que ela não comeu porque o marido dela não deixou ela comer, mas se ele não vigiasse, ela comia, porque ela tava com muita vontade de comer tijolo e comer barro branco, ela queria comer isso. E ela pode ter tido esse momento, né, dessa síndrome de Pica durante a gestação. E também é comum em crianças, a gente vê muitas crianças às vezes que comem terra, comem isso, comem aquilo, não porque não tem alimentos em casa, Sim. mas porque ela acha aquilo gostoso, saudável, né? Na cabeça dela, aquilo é bom e acaba ingerindo. Os sintomas da síndrome de Pica né, podem causar, né? O que ela pode causar? Intoxicação, prejuízo no desenvolvimento físico e no desenvolvimento mental, porque como nós dissemos, são substâncias não nutritivas, então
elas não são substâncias que deveriam ser ingeridas. Então, elas podem causar essa intoxicação, esse prejuízo no desenvolvimento físico e mental, tanto da grávida, né, desse feto que está sendo gerado ali, quanto dessas crianças também, quando se passam por isso. O tratamento o acompanhamento com médico, psicólogo e nutricionista, que ajudará o paciente com esse transtorno, né? Vai explicar para ele e ajudar ele a entender o que é esse transtorno e o porquê que ele está se desenvolvendo, tá bom? Outro transtorno é o transtorno da compulsão alimentar periódica, que é o TCAP. Né? O paciente ele consome alimentos em grande quantidade em um período de tempo demarcado. É mais comum a cada 2 horas, então seria assim, de 2 em 2 horas eu vou me alimentar. Porém, a alimentação é de forma exagerada, então é pouco tempo para muito alimento. Estima-se que de 27% a 47% das pessoas que fazem cirurgias bariátricas sofrem desse transtorno. O que o diferencia da bulimia é a não utilização de métodos compensatórios. Então, as pessoas que têm essa síndrome, elas não utilizam laxantes, nem provocam vômitos, nem utilizam diuréticos. Os sintomas: sem controle sobre o que e quando comeu, né? A pessoa não tem controle sobre o que comeu e quando comeu. É tipo assim, você virar e perguntar. Agora são 12:42, a pessoa almoçou meio-dia. E aí, o que você comeu? A pessoa não sabe. Ela não consegue identificar nem o sabor, nem o nome do alimento. Ela apenas se preocupa em comer, né? Sentimento de angústia subjetiva. Costuma comer muito rápido, não tem aquela história? Nossa, parece que a pessoa nem mastiga para comer. É tipo isso, ela come com muita rapidez, ela tem vergonha, baixa autoestima, sintomas de depressão, transtorno bipolar, sobrepeso e obesidade, colesterol acima da média. Então, tudo isso pode causar, tudo isso são sintomas do transtorno de compulsão alimentar periódica. E o tratamento, né, é feito com o uso de medicamentos, entre eles antidepressivos, porque, como foi dito, pessoa tem os sintomas da depressão, então é necessário utilizar os antidepressivos. O acompanhamento psicológico e nutricional, e a psicoterapia, ela é um caminho importante que o ajudará a entender os gatilhos que o levam a comer compulsivamente. Então, a psicoterapia que vai tentar, né, vai ajudar essa pessoa a entender o processo que faz com que ela tenha que comer em excesso em tão pouco tempo e como que esse organismo suporta essa alimentação, né? Explicar para ele como que funciona esse processo, não só o psicólogo, como também o nutricionista. Uma coisa interessante ali foi o cabelo, né? O cabelo. O cabelo, a síndrome de pica, o Dari tá olhando ali, a síndrome de pica tem também essa característica, pessoas que comem o próprio cabelo, ficam arrancando, tecido, tem tantas outras coisas, são coisas que não são alimentos, na verdade. O nome vem desse passarinho, né? Que come tudo. Entendi. Então, ali, ó, o nome vem de um passarinho, porque ele come tudo que vê pela frente, tudo que não é considerado saudável, né? Que não é considerado um alimento. E aí ficou a síndrome de pica em homenagem ao passarinho. Olha só que interessante. Então, mais um distúrbio alimentar seria a vigorexia, que é um transtorno de ansiedade que faz com que os pacientes tenham uma distorção da imagem, comum em pessoas do sexo masculino, tá, gente? Diferente da anorexia, que é mais comum no sexo feminino, a vigorexia é mais comum no sexo masculino. Também é conhecida pelos exercícios físicos intensos. Tem aqueles homens que vivem na academia, é mais ou menos isso. Mas não quer dizer que todos que ficam muito tempo na academia têm vigorexia também, tá, gente? O que diferencia da anorexia é que o paciente costuma se enxergar fraco, o que nem sempre é o caso. Então, a pessoa fica várias horas na academia fazendo musculação e para ela precisa fazer mais porque ela está fraca. Mesmo esse homem, como é mais comum em homens, está extremamente musculoso, ele olha no espelho e se vê extremamente magro e sem massa muscular, né? Então, por isso que é os exercícios físicos intensos.
E aí ele tem uma compulsão pelo aumento de massa corporal. Os sintomas são a preocupação exagerada, distorção da autoimagem, assim como a anorexia, tendência à automedicação, métodos extremos de treino, tá? E muitas vezes sem ajuda de um profissional, sem orientação profissional, dietas rigorosas, abuso de esteroides, que também está sendo muito comum no nosso dia a dia, né? Nas grandes cidades, nas pequenas também. Antes era mais nas grandes cidades, mas agora eu acho que já tem, acho que para todos os lados, esse abuso de esteroides, que é proibido, mas que mesmo assim é consumido por muitas pessoas. Cirurgias plásticas desnecessárias, em raros casos, tentativas de suicídio. Então, a pessoa ela fica tão obcecada por conquistar esse corpo desejável e ela se olha e nunca vê esse corpo desejado que ela pode chegar a tentar o suicídio. O tratamento também da vigorexia também é feito por médico, psicólogo e nutricionista. Também é utilizado medicamento para tratar a vigorexia e para controlar a ansiedade, porque essa pessoa que tem a vigorexia, ela tem uma ansiedade muito grande, então ela geralmente, né, ela não consegue sozinha se tratar desse problema, por isso que ela precisa da ajuda desses profissionais especializados para tratar esse tipo de transtorno. Os distúrbios alimentares, todos que nós falamos aqui, tanto os mais conhecidos quanto os menos conhecidos, todos eles têm cura, mas apenas se forem tratados corretamente. Então, se não tratados, eles podem também levar ao óbito. Porque, como eu disse, muitos nutrientes, muitas coisas que são importantes para o organismo, muitas vezes são deixadas de ingerir. Ou quando ingeridas, são colocadas para fora de alguma forma. Então, esse organismo ele vai ficar deficiente, ele vai necessitar de algo para poder suprir isso. E aí, quando ele não consegue, porque não tem o tratamento necessário, essa pessoa pode não aguentar e chegar ao óbito. Por isso que é tão importante a família estar junto com essa pessoa, observando, porque se tiver, ela tem também que participar desse tratamento. Porque em muitos casos a família vai ter que entrar nessa dieta junto com esse paciente, nesse tratamento, nesses exercícios físicos, junto com esse paciente, para estar apoiando ele a conquistar, né, a cura desse problema que ele tem, desse distúrbio que ele tem. O uso de medicamentos para controlar a ansiedade também é muito utilizado, porque, como eu disse, todos esses distúrbios, a ansiedade e o sentimento de culpa por não conseguir a conquista do corpo perfeito, elas estão presentes. Por isso que são desenvolvidos tantos distúrbios, né? Podem se desenvolver tantos distúrbios como esses que nós falamos. Então, por isso que muitas vezes é necessário também o uso de medicamentos. Então, para terminar, né, por isso que é tão importante se cuidar, mas se cuidar na medida certa. Nem com exagero demais, nem sem cuidado nenhum. Porque no caso de quem come compulsivamente, é considerado como uma pessoa que deixa de se cuidar, porque ela não para se olhar, para ver como que ela realmente está. E no caso da anorexia, a pessoa, ela deixa também de se cuidar, porque ela deixa de se alimentar, porque ela se vê muito gorda, sendo que ela não está. Então, cada distúrbio, ele tem uma característica diferente, mas todos estão também, de certa forma, interligados, o que pode causar também de a pessoa desenvolver um e acabar desenvolvendo outros também. Então, por isso que é tão importante buscar tratamento e estar atento não só a você, mas também a todos que estão à sua volta, as crianças, porque hoje em dia é possível também encontrar até em crianças algum distúrbio alimentar. Então, é muito importante você, como pai, como mãe, como tio, padrinho, madrinha, observar também essas crianças, porque às vezes pode ser uma criança que está com um distúrbio alimentar e que ninguém está percebendo, e ela, por ser criança, também não percebe isso. Então, você como adulto que está ao lado, cabe a você também estar observando
e podendo ajudar essa pessoa a buscar o tratamento que é necessário para poder se cuidar. Então, lembrando mais uma vez, para todos esses tipos de transtorno, os profissionais mais indicados são nutricionista, psicólogo e psiquiatra, porque eles são os profissionais que vão te ajudar a se tratar nessa área. Tá bom? Você que gosta muito de exercício e tal, mas que não tem... que não desenvolveu nada do que foi falado aqui, graças a Deus por isso, se não tiver desenvolvido, mas busque ajuda profissional. Você faz exercício físico por conta própria, não faça isso. Busque um profissional para ele estar te orientando de como se exercitar, em quanto tempo se exercitar e como fazer esses exercícios. Você que gosta de fazer dieta, busque ajuda nutricional, porque é o nutricionista que vai te orientar quais tipos de alimentos você pode ingerir, em quanto tempo, qual a quantidade e tudo mais. Então, por favor, busque ajuda. Não pense que você consegue fazer tudo sozinho. Porque às vezes você está fazendo sozinho, mas está fazendo de forma equivocada. E aí você pode acabar desenvolvendo algum distúrbio alimentar. Então, antes que isso aconteça, busque ajuda. E comece a trabalhar o seu corpo de uma forma saudável realmente, né? Porque o cuidado nunca é demais. Então, cuide-se, mas cuide-se com pessoas que são capacitadas para isso. Tudo bem. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, a Amanda, a Duda, a Vera, que eu vi passando por ali. Pelo Facebook do Dari também tinha passado um monte de gente. O Selva lá nos Estados Unidos, o Walter Brum e muitos outros que passaram. Fica aí o nosso muito obrigado àqueles que participaram e acompanharam a nossa programação. É isso aí. E aí, na semana que vem, nós vamos estar falando sobre uso exagerado da tecnologia e jogos eletrônicos, como a gente disse em um dos transtornos aqui, né? Isso. Que está sendo muito desenvolvido agora está sendo possível ver o distúrbio alimentar em homens também, porque está muito ligado a essa questão do uso exagerado das redes sociais. Então nós estaremos falando sobre o uso exagerado da tecnologia e dos jogos eletrônicos na próxima semana. Eu só gostaria de destacar de tudo que você falou hoje, do assunto de hoje. Tudo que você falou, explicou, a forma de tratamento, uma das que eu vejo hoje com muita preocupação, talvez a pessoa, por um motivo de 1 centímetro a mais no corpo, ele se mete a uma cirurgia. E muitas vezes acaba pagando com a própria vida. É verdade. Porque ou procura talvez um profissional não capacitado para aquele tipo de cirurgia. O que nós temos tantas pessoas hoje vindo a óbito, fazendo as cirurgias, talvez muitas delas desnecessárias, porque 1 centímetro a mais e uma a menos não vai fazer diferença no nosso corpo, né? Esse corpo perfeito, essa perfeição de corpo, ele não exige o jeito que nós queremos. Por muito que você tenha um corpo perfeito, mas você sempre quer um pouco mais. Sim. E acaba submetendo aí muitas cirurgias, ou talvez alguns sofrimentos, e ficando sequelas muito graves, sequelas graves, quando não leva até a pessoa a óbito. Então, todo cuidado é pouco. Então, eu, mais uma vez, em nome de toda a equipe aqui da Ondas, eu agradeço a você por mais esse momento em que nós podemos estar passando para a comunidade renovense esses informes, que com certeza muitas pessoas que estão nos ouvindo receberão essas informações com uma autoajuda muito grande. Então, mais uma vez, em nome de toda a equipe da ONU, eu agradeço a você por esse trabalho, por essa prestação de serviço, por essa ajuda que você tem dado aqui às pessoas do município de Alto Rio Novo. Quantas pessoas que talvez não sabiam desses transtornos, a causa desses transtornos, e que agora estão sabendo, poderão evitá-los e ajudar muitas pessoas a evitá-los. Exatamente. Então, mais uma vez, só para terminar, quero mandar um abraço para todas as mamães, né? Porque domingo é dia das mães e aí eu só volto aqui na próxima quarta, então eu vou mandar antecipado. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo, em especial para minha mãe, que eu amo do coração, para minha avó,
tá? Um feliz Dia das Mães para todas nós e que tanto o meu quanto o seu, né, seja maravilhoso e que o Dia das Mães possa ser comemorado não só domingo, mas todos os dias e que esse dia possa ser de agradecimento, né, pela vida dos nossos filhos também, não só eles agradecerem pelas nossas vidas, mas nós também agradecemos por termos eles em nossas vidas, né? É isso, gente, um grande abraço, beijo e até quarta-feira que vem. E antecipando o Dia das Mães, em seu nome, Naira, eu deixo aqui a minha homenagem a todas as mamães do mundo inteiro, em seu nome, você também que é mãe. Parabéns a você, parabéns a todas as mães do mundo inteiro. Então, em seu nome, eu parabenizo todas as mães. Obrigada. Obrigada por todas, né? Por mim e por todas as outras mães. Psicologia e Saúde. Você sempre em foco. Volte a estar com a gente na próxima quarta-feira. Uma boa tarde a todos.